Olá, sejam bem-vindos à unidade 3. Dando continuidade ao nosso trabalho, nesta unidade abordaremos aspectos que são importantes com relação ao protocolo, ao cerimonial e à etiqueta. Aspectos que são fundamentais, quer sejam nas relações sociais, nas relações de trabalho ou mesmo nas relações familiares. O objetivo desta unidade é oferecer-lhes condições para entender a sistemática que regem os protocolos governamentais, sociais e empresariais. É também objetivo identificar e compreender as regras do cerimonial, bem como as implicações da etiqueta no comportamento profissional das pessoas. O cerimonial, a etiqueta e o protocolo são um conjunto de regras e normas vigentes e que devem ser seguidas para criar na empresa uma atmosfera sem surpresa, necessária e adequada ao evento que nos propomos. Nesse contexto, então, elas deixam de ser utilizadas apenas em momentos solenes e é levada para o nosso dia a dia. A boa performance na nossa postura, na vestimenta, a maneira como nos portamos à mesa, são instrumentos fundamentais para o nosso sucesso profissional. O protocolo, o cerimonial e a etiqueta são fundamentais para a prática cotidiana dos eventos e reúnem em torno de si um conjunto de normas e regras comportamentais vigente no conjunto social, incluindo preceitos, costumes, hábitos, crenças, mitos, tabus, que são características de cada sociedade. Sua utilização nasce da necessidade de se manter a harmonia e estreitar o vínculo entre as pessoas. Também entre as organizações, na sociedade, claro, observada sempre a cultura dos países e das organizações em que esses eventos se desenvolvem. O protocolo, o cerimonial e a etiqueta, evidentemente, possuem uma estrutura, um arcabouço. Veremos cada um deles. Protocolo é um conjunto de normas jurídicas, regras de comportamento, costumes e ritos de uma sociedade em um dado momento histórico, geralmente utilizadas nos 3 níveis de governo, tanto faz federal, estadual e municipal. O cerimonial, por sua vez, é conceituado como sendo a aplicação prática do protocolo, ou seja, as suas regras. A etiqueta é definida como um conjunto de normas de comportamento social, profissional e familiar, que retrata a sociedade em cada época distinta. A etiqueta também indica costumes e hábitos dos povos. Evidentemente que percebemos, a partir de cada um desses conceitos, que eles variam em função do tempo, do local e da cultura em que eles ocorrem. Não podemos esperar que uma norma de etiqueta que valesse nas organizações na época do Império esteja valendo hoje na época da globalização. A mesma coisa aconteceria com o cerimonial ou com o protocolo. Com relação ao cerimonial público e empresarial, um aspecto muito importante é a questão das hierarquias. As hierarquias, elas são determinadas por decretos, não são feitas ao bel prazer. E cabe ao cerimonialista ordenar essas autoridades e colocar cada pessoa no seu lugar, no lugar correto. Quando falamos
nos aspectos cerimoniais, nós devemos considerar o tipo de evento em que estamos inseridos. Nós temos os eventos que são informais. Os eventos informais, eles se caracterizam pela ausência protocolar. Ou seja, as pessoas agem livremente. Então, é permitido que as pessoas se aproximem um pouco mais. Inclusive, existem ambientes informais nos aspectos de trabalho, em que expressões cerimoniosas podem ser reduzidas. Por exemplo, um ambiente de trabalho mais íntimo, um prefeito não precisa ser chamado de excelência, ser chamado de senhor. Jamais ser feito isso em público. No ambiente familiar também, você não tem tratamentos cerimoniosos. Nós temos também os eventos semi-formais. Os eventos semi-formais são aqueles que não são dispensadas todas as formalidades, mas que algumas são cobradas. Por exemplo, uma cerimônia de posse classista de um sindicato, em que pode começar com o hino nacional, com uma abertura do evento, uma posse, às vezes até informalidade, ajuda no desenvolver, e o encerramento pela autoridade. E temos também os eventos formais. Os eventos formais, obviamente, seguem normas protocolares mais rígidas e são regidas por um decreto federal. Esse decreto federal estabelece que devemos ter atenção especial ao cerimonial público. Dentre estas, a que define a precedência da autoridade. Olha, mais uma vez, a autoridade aparecendo como um fator importante do protocolo. E a primeira observação que se faz é quem preside o evento. Então, se nós chegarmos num ambiente que está se desenrolando uma solenidade, vamos perceber que o sujeito que está sentado ao centro da mesa é o anfitrião. E que o primeiro, à sua direita, é a autoridade imediata mais importante, a seguir a da esquerda e sucessivamente até o final. O presidente da República, se tratando de anfitrião, ele é de todas as solenidades em que ele aparece. Então, se o presidente da República visitar a nossa universidade e for para o auditório, ele estará sentado ao centro da mesa. À sua direita estaria a reitora. Tá? O reitor, ou a reitora no nosso caso, é a autoridade na universidade, ou seja, ela é anfitriã, ela sempre estará ao centro da mesa. Distribui-se as demais autoridades, à direita e à esquerda. Isso se o presidente da República não estiver aqui. Nas empresas, quem preside ou quem é o anfitrião é o presidente da empresa. De uma maneira geral, a sequência de anfitriões é a seguinte: é o presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de estados, os presidentes de instituições federais. Então, por exemplo, se nós formos realizarmos uma solenidade no Inmetro e o presidente da Inmetro está lá, ele é o anfitrião. Mas se por acaso estiver o ministro da pasta, é esse que preside. Se tiver o vice-presidente da República, é esse que preside. E se o presidente está lá, não há dúvida que o presidente da República ou a presidente da República fará o papel de anfitriã. Nos governos estaduais, óbvio, o governador é que preside essa solenidade. Na ausência dele, o vice e, na sequência, os secretários, presidentes de empresa, da mesma maneira que foi na União. Nos municípios, o anfitrião é o prefeito, depois o vice e os secretários e assim sucessivamente. O legislativo e o judiciário possuem cerimoniais próprios, mas são presididos também pelos seus presidentes. É presidido pelo presidente de cada poder. Nos cerimoniais também devemos dar atenção especial para os símbolos, né? Os símbolos nacionais fazem parte do protocolo e alguns princípios
devem ser rigidamente observados. No Brasil, a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, rege e dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais. E entre esses, o primeiro diz que a bandeira nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada em lugar digno. Outro tópico, quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a bandeira nacional é a primeira a atingir o topo e o último a descer dele, o topo do mastro. Se as demais bandeiras são de outras entidades, elas devem ser de tamanho igual ou menor do que a bandeira nacional, nunca maior. A bandeira nacional, ao ser arriada, não pode tocar o chão. Quando é decretado luto oficial, a bandeira nacional fica a meio mastro ou meia adriça, e nenhum outro símbolo pode ficar superior a isso. As missões diplomáticas, delegações junto a organismos internacionais e as repartições consulares têm direito a hastear suas bandeiras nacionais em suas sedes e usar no automóvel do chefe da missão, segundo as normas e uso do país em que estão situados, a bandeira do mesmo. Em uma reunião entre várias nações, na falta da bandeira de algum dos países presentes, todas as bandeiras têm de ser retiradas, menos a bandeira do país anfitrião. Uma outra observação importante com relação às normas protocolares, com relação aos símbolos, e que nós comumente nos utilizamos, é a localização da bandeira nacional em eventos de ambiente fechados, como uma reunião no auditório, uma formatura, que a bandeira ou ela fica atrás da autoridade, que geralmente não ocorre, ou, caso isso não esteja, ela deve ficar à nossa direita, à direita da mesa. A mesa está aqui, ela deve estar aqui à direita. E se ela está entre a bandeira do estado e do município, ao centro fica a bandeira nacional e no lado fica as outras bandeiras. Uma coleção de bandeiras, obviamente, ela vai ficar à direita de todas. Então, isso são normas importantes e que mostram que você, além do respeito, tem conhecimento. E a partir de hoje eu tenho certeza que nas solenidades que você vai, terá condições de observar. E com muita frequência, isso é feito de maneira equivocada. Também faz parte das normas protocolares a arrumação da mesa. A mesa conveniente arrumada, ela evita embaraços e gafes, que são muito frequentes, a gente vê com bastante frequência gafes sendo cometidas à mesa. E, obviamente, mais uma vez cabe lembrar que a etiqueta, o cerimonial, o protocolo varia de país para país, de cultura para cultura, de família para família, às vezes. Então, nós temos, por exemplo, o arroto. Na China, não é considerado arrotar a mesa uma falta de educação. Já para a gente, isso seria grave. Um outro hábito que está dentro da etiqueta, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o cumprimento em pessoas de sexo diferente é feito com 3 beijos. No Rio de Janeiro, são 2 beijos. E em São Paulo, por questão de economia, apenas 1. O que nós observamos com isso? A diversidade cultural. E essa diversidade cultural hoje, ela também se encontra dentro das nossas empresas. A globalização tem favorecido isso, não é só a migração de pessoas do mesmo país. Então, se você vai a empresas maiores, você encontra pessoas de todos os países, de todas as culturas. E é importante você saber para poder respeitar. Gostaria agora de tratar um pouco com vocês sobre práticas de protocolo, cerimonial e etiqueta. Então, dentro dessas práticas de cerimonial, protocolo e etiqueta, nós temos alguns aspectos, por exemplo, que são relevantes, a iniciar pela alimentação. Então, é bastante comum você ter dúvida do que servir às pessoas, a ordem dos pratos, a combinação, a harmonização de vinhos com os pratos que estão sendo oferecidos, como se comportar à mesa, como manusear os talheres, né?
Quanto a isso, nós temos algumas observações. Para beber água, refrigerante, vinhos, deve ser feito devagar e pausadamente. Não gesticular a mesa com talheres à mão. Levantar-se da mesa somente quando todos tenham acabado de comer. Jamais apoiar braços e cotovelos na mesa. Só apoie os punhos, sempre com postura e delicadeza. Só sirva a sobremesa quando todos estiverem se servindo. Se estiver com muita fome, repita o prato, mas jamais encha-o. Ao terminar a refeição, se algo em sua boca ou dentes o incomodar, peça licença. Dirija-se ao banheiro e lá faça o que for necessário. Jamais use palitos nos dentes à mesa. Leve a mão com o talher à boca. Não abaixe a cabeça no prato ao colocar o alimento na boca. Coma no mesmo ritmo dos demais convidados para não terminar a refeição muito antes ou muito depois dos outros. Você encontrará ainda no seu livro texto, na sequência, um texto que vai mostrar para vocês a maneira com que se deve degustar alguns tipos de alimentos. Alguns mais simples, como alface, azeitona, feijão, arroz, etc. E outros mais sofisticados e nem tão comuns à nossa mesa, como escargot, caviar, lagosta, aspargos. Verifique, vai ser uma boa leitura. Além do comportamento à mesa, nos eventos, nas empresas, nas organizações governamentais, a linguagem é outro aspecto extremamente importante e que revela o nosso nível cultural. A linguagem é muito importante para que a pessoa conviva com as outras e para que isso seja favorecido, algumas regras são levadas em consideração, de maneira especial nas organizações. Observe. Espere que todos terminem a fala, assim você não interrompe quem está falando. Tenha calma ao apresentar suas opiniões e jamais discorde com frases negativas sobre a opinião dos outros, como, por exemplo, não concordo com você. Jamais corrija alguém que cometeu um erro de português. Óbvio, isso não vale para a sala de aula. Sinceridade demais é o caminho mais rápido para se fazer uma inimizade. É deselegante dizer gírias, palavrões, assuntos indiscretos e fofocas, bem como falar demais. Nunca fale alto demais. Evite falar sobre religião, futebol, políticas e assuntos polêmicos como racismo, homossexualismo, sotaque regional, árvore genealógica da família, nacionalidade, etc. Não faça pergunta direta sobre assuntos particulares de seu interlocutor. Elogios sinceros e moderados são sempre bem-vindos e atraem simpatia para quem os faz. Por último, tenha conhecimentos gerais. É muito importante você ter uma base de conhecimentos que permite que você tenha condições de dialogar com as pessoas. Não conheça somente o seu assunto do dia a dia. Leia, conheça sobre política, sociedade, empresa, cultura geral, televisão, esportes, etc. É importante também comentarmos agora sobre as apresentações. Como deve ocorrer a apresentação de uma pessoa numa empresa ou num evento social? As apresentações, elas devem ser o mais completa possível. Use falar o nome, o sobrenome e o cargo que essa pessoa desempenha. O professor João da Silva Pinto é o coordenador do curso de administração da Universo. O anfitrião apresenta aos convidados que não se conhecem.
A de menor precedência é apresentada à de maior precedência. Então, digamos que um diretor da universidade esteja fazendo a apresentação de um coordenador e de um professor. Ele vai chamar os dois, o professor fulano, esse aqui é fulano de tal, professor, coordenador do curso. Coordenador, esse aqui é o professor fulano, que ministra a disciplina de ética e comportamentos. Importante também é observarmos os pronomes de tratamentos que são usados. Obviamente que estes são realizados de acordo com o Manual da Presidência da República de 1991. Esse manual tentou trazer o que era tradição para o uso diário. E quando fez isso através de uma publicação, fez uma norma. Então temos na sequência, no livro de vocês, um texto com relação de cargos e o tratamento dispensado a todos esses. Então é importante que você conheça qual é o pronome de tratamento usado, por exemplo, ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao vereador, à sua reitora, ao seu professor. Tá? Dando prosseguimento às normas protocolares, o vestuário é muito importante e tem adquirido, principalmente nas últimas décadas, aspecto de relevância. Porque a aparência é associada no meio empresarial com a qualificação do indivíduo. A aparência, a sua aparência, diz respeito ao seu comportamento, ao nosso comportamento e à nossa personalidade. Para nós que somos das ciências empresariais, que somos estudantes de administração, a sugestão é que em termos de vestuário você se utilize de roupas mais clássicas, que o cabelo seja cortado, seja limpo, seja penteado, que as unhas sejam lixadas e para as mulheres com esmaltes claros e que essas sejam curtas ou médias. Uma sugestão também é que se use perfumes leves. Tem pessoas que têm alergia, que apesar de você gostar muito do seu perfume e ele ser sensacional, não é para outra pessoa. Com relação às roupas, não pode faltar no guarda-roupa da executiva as seguintes peças. Terninho preto, de qualidade, bem cortado e confortável. O terninho permite uma boa apresentação a qualquer hora e lugar. Calça preta, que permite várias combinações com blusas e blazers. Saias clássicas na altura do joelho, sem fendas e que não sejam justas. Blazers avulsos, de cores claras que podem ser combinados com calças e saia preta. Roupa de tecidos que não amassem. Um sobretudo de cor neutra e de boa qualidade. Meias preta, grafite e cor da pele. Sapatos clássicos, saltos mais baixos. Esses devem combinar preferencialmente com a cor das calças, saias ou ser em tom mais escuro. Bolsa e pasta de couro macio, cores neutras e para ocasiões mais formais. Uma bolsa pequena da mesma cor do sapato ou que combine bem com a cor da sua roupa. O guarda-roupa do executivo também merece uma atenção especial. Veja quais são as principais peças que devem constar de seu guarda-roupa. Terno completo, nas cores preto, azul marinho e cinza, são sempre clássicos. Camisas com mangas longas, com colarinhos próprios para gravatas e que não fique muito apertado no pescoço. O punho deve ter sempre 2 dedos antes da manga do paletó. Calças clássicas de várias cores para fazer combinações, com ou sem pregas. Gravata, pelo menos 5 no armário, azul, cinza, vermelha, bege e geométrica. Meia de cores que combinem com o sapato ou com as calças e de cano mais alto para não deixar as pernas à mostra. Sapatos pretos ou marrons, sempre limpos e engraxados.
pasta executiva de cor preto ou marrom, de couro macio e de boa qualidade. Com isso, concluímos a unidade 3. Evidentemente, esses assuntos não se esgotam. Com uma leitura no livro, vocês vão perceber que esse assunto é bem mais amplo. E se vocês forem para a bibliografia complementar, vocês observarão que esse é só um começo, mas é um bom começo. Boa sorte e vamos à unidade 4.